Olá, psicóloga, olá, psicólogo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Psicóloga nas Empresas. Hoje nós temos uma live muito especial, que amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e eu trouxe para vocês uma especialista no tema, uma profissional extremamente competente, séria, e que se dedica a este tema também já há alguns anos, e eu tenho, né, o privilégio e a felicidade de tê-la como mentorada. Sim, ela está na mentoria psiconsultora, é uma mentoria onde psicólogos e psicólogas, né, aprendem a prestar serviço para empresas, né, tanto em saúde mental no trabalho, quanto em desenvolvimento humano e organizacional, e também agora com a regulamentação da NR1, também uma outra atividade que os meus mentorados e mentoradas estão aí desempenhando no mercado. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui a querida Elisângela, ela vai se apresentar para vocês, né? Nada como a própria pessoa se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, e depois eu tenho algumas perguntas que nós elaboramos aqui juntos, né, para poder guiar a nossa apresentação, e aí a gente começa especificamente com o tema. Então, primeiro, eu vou convidar aqui a Elisângela para entrar na sala comigo. Então, vamos lá. Elisângela, boa noite, querida. Olá, Ana Silvia, boa noite. Como você está? Eu estou ótima, e você? Eu estou melhor agora falando com você, para a gente falar sobre esse dia tão especial que vai ser amanhã, né? Como você disse, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Que ótimo. Elisângela, é um prazer ter você aqui. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, que eu sei que você se dedica a esse tema já há alguns anos, né, trabalhando com esse tema, trabalhando com outros temas aí que eu vou deixar você se apresentar, mas eu queria só registrar mesmo a minha gratidão pela tua disponibilidade e generosidade. Minha querida, se apresente, né, porque depois eu tenho algumas perguntas aqui que a gente, né, acabou discutindo, elaborando juntas aqui, para poder facilitar o entendimento de quem está nos assistindo sobre esse tema. Então, por favor, agora é com você, se apresente. Ótimo, Ana. Eu que tenho que agradecer imensamente a esse convite, a sua solicitação, que nós falemos sobre um tema que é muito importante em nossa sociedade, que nós convivemos com a comunidade neurodivergente e nós precisamos aprender a ouvi-la e a respeitá-la. Bom, meu nome é Elisângela, sou psicóloga de formação, atuo com a população neurodivergente há 20 anos. Então, assim, desde que eu me formei, eu atuo em APAE e outras instituições que têm pessoas que são neurodivergentes. Elisângela, mas você fala tanto neurodivergente, afinal de contas, o que é neurodivergente? Você não é especialista no transtorno do espectro do autismo, como você disse? Então, pessoal, ser neurodivergente não é exatamente ser única e exclusivamente autista. Nós temos vários transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, a descalculia, a dislexia e a dispraxia. Eu vou falar sobre eles, assim,
bem rapidamente, para não ficar muito extenso, né? E dizer para vocês que eu sou especialista em transtorno do espectro do autismo. Atualmente, eu atuo em clínica com a população típica e a população neurotípica, que são os neurodivergentes. Bom, pessoal, neurodivergente quando ocorre desde aquela fase em que somos embriões no útero da mãe, que está havendo uma divisão celular, né? Com essa divisão celular, né, existem os genomas, onde nos dá as características de cor de cabelo, cor de olhos, tipo físico, entre outras, né? E aí, de repente, na formação neural, que é dentro do cérebro, ocorre uma diferença, né? Então, assim, ocorre dentro do cérebro uma formação diferenciada fisiológica mesmo, né? O cérebro, ele é diferente dentro da fisiologia, a formação dele, e dentro das capacidades dele. Então, ser neuroatípico não significa ser doente, não significa ser pessoas que não têm produtividade, que não têm manejo e que não têm qualidade de vida e nem bem-estar, pelo contrário. Se forem respeitadas as condições de cada um, é uma imensa possibilidade que temos aí, né? Então, ser neurodivergente é a nossa capacidade cerebral. Então, não tem pessoas que se tornam neurodivergentes. Nós já nascemos neurodivergentes. E eu disse apenas alguns transtornos, os transtornos mais usuais que a gente ouve, né? Em primeiro lugar, é o autismo, né? E também vemos o TDAH com muita frequência, né? Por isso que nós vemos muitas crianças já com esse transtorno, porque ela já nasce, ela não adquire, igual um transtorno de ansiedade, depressão. O transtorno de ansiedade e depressão, ele tem um fator genético, né? Mas ele fica incubado, se desenvolve só perante nossa história de vida. Agora, o transtorno do neurodesenvolvimento, nós já nascemos com ele e levamos ele para o resto das nossas vidas. Poxa, Elisângela, então, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Se ela for bem assessorada, receber estimulações precoces, terapias, desde idades muito tênues, desde a infância, ela tem uma capacidade gigante de desenvolvimento, né? E assim, o transtorno do espectro autista... Ana, dá tempo de eu falar um pouquinho de cada uma? Sim, por favor, fique à vontade. Tá bom, eu vou explicar para o pessoal mais ou menos o que é, né, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Pessoal, o transtorno do espectro autista, como eu já disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce com ele. E o que caracteriza esse transtorno? Principalmente dificuldades na comunicação social. Elisângela, eu conheço pessoas que têm o laudo de autista e conversam. Conversar é diferente de se comunicar, né? Às vezes, nós passamos por dificuldades que nós não conseguimos comunicá-las, apesar de sermos verbais. Eu digo a população autista. E também acontece que, muitas vezes,
ele tem autistas que só emitem sons vocálicos, eles não estão se comunicando, e tem autistas também que, apesar de comunicar pequenos ou grandes desejos, né, me dê água, estou com fome, estou com sede, ele não consegue fazer uma comunicação social eficiente, né, para que ele seja prontamente atendido. Ou também não consegue perceber nuances de comunicação. Por exemplo, eu vou falar assim, nossa, está chovendo canivete. Nós vamos entender que está chovendo muito. Já o autista, ele é mais concreto. Ele vai pensar que lá fora está chovendo um monte de faca, né? Um monte de canivete. Então, outra coisa também é sobre interação social. O autista tem muita dificuldade na interação social, portanto, ele prefere fazer algumas coisas sozinho, prefere ter um tempo no dia sozinho e precisa desse tempo, né? Não porque ele não goste de pessoas, isso é totalmente fora, né? E sim porque ele tem dificuldades de se relacionar. Outra coisa também, para ser classificado como autismo, além das dificuldades de comunicação e interação social, a pessoa pode ter, além desses prejuízos, a pessoa pode ter movimentos repetitivos e estereotipados. Uhum. As estereotipias podem ser vocais, podem ser de movimentos coordenados, e, além disso, ele também tem rituais próprios, podem possuir rituais próprios, de fazer, assim, as coisas do mesmo jeito, sempre no mesmo horário, sempre, tipo assim, com o mesmo prato, com o mesmo copo, principalmente em crianças, né? Uhum. E uma rigidez cognitiva. O que significa isso? Ter uma rotina previsível e inquebrável. Isso é quase impossível, né? E muitas vezes, alguns autistas entram em sobrecarga, entram em crises, por essa quebra da rotina, e a surpresa os fazem desregular. Então, portanto, a rotina dele, na maioria das vezes, tem que ser previsível, e também em muitos autistas que têm hiperfoco. Isso, para as empresas, depois nós vamos falar, isso é surpreendente, porque a pessoa é capaz de ficar concentrada naquela atividade que lhe dá prazer, aquela atividade de hiperfoco que foi escolhida por ele, por muito tempo, sem prejuízo do ambiente. Né? Pode acontecer ruído, alguém chamar ele, nossa, fulano tá surdo, estou te chamando, mas não, ele está lá, preso no hiperfoco dele. Né? Nós vemos muitas crianças com hiperfoco em dinossauros, sabem até falar sobre o meteoro que caiu e que extinguiu os dinossauros. Outras crianças gostam de falar sobre carros, várias outras coisas. E também tem aquele modelo de ser organizado, extremamente organizado.
né? Quando é criança, enfileira coisas, né? Aí, quando é adulto, aí já vai mudando o foco, ele já passou por mudanças ambientais que ele teve que se adequar, né? Aí as coisas vão mudando na fase adulta. E eu digo, o transtorno do espectro do autismo é um espectro, é uma nuvem, em que você está sempre nela, mas você pode caminhar para a progressão ou para a regressão, né? Então, você tem que viver em constante preparação, em constante desenvolvimento, né? E nós temos o CID, nós temos o DSM-5, que é o Manual de Transtornos e Doenças Internacional. Agora, ele foi lançado no ano de 2021, mas agora no ano de 2025 ele entrou em vigor, mas ainda fala-se sobre o DSM-5, né, que o autismo é o F.84. E dentro do F.84, existem vários tipos de autismo, né? E no DSM-5 falávamos sobre suporte, nível de suporte, né? Nível 1, ele precisa de pouco suporte para viver. Nível 2, precisa de um suporte moderado. Nível 3, precisa de total suporte. Quando eu digo suporte, é sobre autocuidado e atividades de vida diária, né? Como, por exemplo, se vestir sozinho, comer sozinho, né? E uma coisa que acontece muito é quando o autista, ele é laudado na fase adulta, né? Nossa, como é que laudou na fase adulta? É porque ele era de nível 1 de suporte, né? Então, ele passou a sua infância, a sua adolescência, a sua fase jovem adulto, de uma maneira difícil, muito complicada, mas que as pessoas não tinham informação, ou a família, ou ele próprio desconhecia, né? E era o que nós antigamente chamávamos de esquisitão. Ah, fulano é esquisito. Às vezes ele tinha os rituais próprios, as coisas dele, assim, né? Então, as pessoas não conheciam o que é autismo. Hoje em dia, nós conhecemos e nós podemos falar sobre isso, né? E, tá, aí agora, com o DSM-6, nós não falamos sobre nível de suporte mais, e sim nível de comunicação. Porque a comunicação, ela tem que ser efetiva. E quando nós falamos de comunicação, a gente engloba tudo. A interação social, que ela é muito prejudicada. Até falar sobre si é muito complicado. Exige um manejo muito grande de comunicação. Então, agora fala sobre os níveis de comunicação. Quanto menos capacidade de comunicação a pessoa tiver, maior é o nível, né? Não se fala mais em nível, e sim comunicação. Bom, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, pode ter sem hiperatividade também, aí é só o TDA, transtorno de déficit de atenção. E o que vai variar nesse transtorno? A impulsividade e a hiperatividade. Tem pessoas, principalmente crianças na fase escolar, que têm uma dificuldade muito grande de aprendizado porque não consegue focar a atenção,
ficar sentado, porque se a gente não sentar, a gente não aprende, porque não foca atenção. É de ficar sentado, de receber aquelas ordens específicas para se fazer alguma coisa, para se aprender alguma coisa. Então, assim, a criança é agitada, é impulsiva, ou se ela não tem a agitação, ela entra em alfa muito rápido, sabe? Sim, a professora acaba de passar alguma coisa, aí passa uma borboleta, ela vai olhar a borboleta, ela não vai mais olhar o que ela está fazendo, né? Uhum. Então, só que assim, existem níveis também, né? Existem leve, moderado e severo. Tem toda uma técnica, um manejo de se rastrear o transtorno, desculpa, o TDAH. Por quê? Porque exige que um médico faça uma avaliação. Isso é uma informação importante que eu vou dar agora, pessoal. Quem pode laudar é só o médico. Os psicólogos não laudam. O que os psicólogos fazem? Dá a hipótese diagnóstica, né? E o psicólogo também, o neuropsicólogo, pode fazer o rastreio dos transtornos e dar a hipótese dele. Mas, assim, quem vai laudar dentro daquele DSM-5, como os transtornos que eu falei, é somente o médico, psiquiatra ou um neuro, né? Neurologista. Ótima observação, porque como esse é um tema que eu não estudo, é uma informação que eu não tinha, e talvez muitos colegas também que não são da área, né, também não tinham, então é importante você reforçar isso, né? Exatamente, né? Porque muitas pessoas falam assim, ai, eu fui no psicólogo, ele disse que meu laudo é tal. Não, você foi no psicólogo, ele fez um rastreio. Nós, psicólogos, nós temos condições de falar sobre os transtornos e de observar sobre eles com bastante eficácia, mas é somente o médico que pode carimbar, colocar laudo F, tal, 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 né? Uhum. E assim, a população neurodivergente, Ana, está crescendo cada dia mais. Tanto o TEA quanto o TDAH e os transtornos de aprendizagem também. Todos esses nós podemos observar na fase escolar. Enquanto nos prés, né? Na minha idade era prézinho, né? Agora tem jardim, berçário, tem um monte de coisa, né? Na idade pré-escolar, não costuma observar, não, só se for muito gritante, né? Mas aí, quando começa a alfabetização, que aí os professores começam a ter uma observação melhor sobre isso, né? Porque o que vai exigir da criança? Habilidades para que ela aprenda. Às vezes a criança ainda não desenvolveu a habilidade de imitação. Sem a imitação, nós não conseguimos falar. Que é interessante isso. Nossa, sem a imitação não conseguimos falar. É por a verdade, porque essas palavras que a gente está falando, a gente já escutou. E a gente está imitando, né? Uhum. E tem crianças que ainda não estão amadurecidas para isso. Tal qual, quando ela vai ter um momento de aprendizagem, ela não consegue sentar, ela fica brincando, fica desorganizando a sala. Então, aí vai investigar, pode ter algum desses transtornos, e os transtornos de aprendizagem também que eu falei, que é a dislexia, que é a dificuldade em leitura e escrita, a descalculia,
que a dificuldade em números e expressões matemáticas, e a dispraxia, que é a dificuldade na coordenação motora, né? Sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade de orientação espacial? Tipo assim, né? Ela pode ter a dispraxia, né? Então, assim, existem outros tipos de transtorno do neurodesenvolvimento também, Ana Silvia, que são pouco frequentes, mas existem. Mas hoje eu separei os que acontecem com maior frequência, né? Ótimo, sim. E aí, nossa, gente, vocês estão vendo como ela estuda e como ela domina o assunto? Eu estou aqui de boca aberta, assim, falei, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não sei. Porque a gente vai se especializando, né? Eu, pelo menos, faz 37 anos que eu estou na área organizacional, então você vai se aprofundando. Claro que a gente tem uma noção superficial, né? Mas com esse nível de conhecimento, de domínio que você está trazendo, nossa, maravilhoso ouvir, né? E maravilhoso também a gente poder expandir e aprender com você. Então, Elisângela, agora, né, eu acho que foi uma introdução bem importante que você fez, acho que agora a gente precisa aprofundar um pouquinho sobre esse tema, então, no contexto do trabalho, do mundo do trabalho, né, que é chamado hoje de neurodiversidade, né, nas empresas. Então, eu queria aqui trazer algumas questões que nós já discutimos anteriormente, mas que agora a gente vai estar podendo compartilhar com quem está nos assistindo. E se você tiver alguma dúvida, você que está aqui no YouTube, ou você que está aqui no Instagram, fique à vontade para colocar suas dúvidas, e eu vou compartilhando aqui com a Elisângela, né? E se de repente não for possível responder agora, a gente pode também achar um jeito de responder depois para você, né, Elisângela? Claro. Então, vamos lá, olha. Assim, quando falo em neurodiversidade, quais são as habilidades e perspectivas únicas, né, que as pessoas neurodivergentes podem trazer para o ambiente de trabalho? Porque há muito preconceito com tudo que é diferente, né? Mas como que isso, né? Porque tem uma responsabilidade social também nesse processo de inclusão, né, do neurodivergente. Então, que habilidades e perspectivas únicas que essas pessoas podem trazer para o ambiente de trabalho? Ana, a empresa que ela inclui as pessoas que são neurodiversas, ela, além dela aplicar uma responsabilidade social muito boa, ela é uma empresa diferenciada. Sabe o que ela vai ter? Pessoas talentosas. Lembra do hiperfoco que eu falei? Sim. É esse tipo de funcionário, de colaborador que a empresa vai ter. Pessoa talentosa, pessoa que pensa fora da caixinha, porque todos nós moramos dentro da caixinha, né? E quem é neurodiverso mora fora da caixinha. E a gente não consegue saber o que tem fora da caixinha. Quem sabe são eles. Então, eles são criativos, traz uma solução de problemas com uma certa criatividade, com bom desempenho e com muita técnica. Eles são detalhistas. Olha só, o que a empresa está ganhando, Ana, ao contratar pessoas neurodiversas? Ela está ganhando pessoas talentosas, está ganhando pessoas criativas, está ganhando pessoas detalhistas e está ganhando também colaboradores mais produtivos, porque aquela empresa que ela é receptiva, que ela é inclusiva,
o colaborador sente vontade de ficar lá, ele não vai sair, ele vai querer crescer lá dentro. E isso impede o quê? A alta rotatividade de funcionários. Né? Ele valoriza, né, aquele emprego, né? Ele valoriza aquele emprego, exatamente. Então, assim, além da responsabilidade social da marca, que a empresa ficará como sendo aquela empresa que inclui e emprega, ela também vai ter os benefícios dela como uma empresa competitiva. Excelente. E, Elisângela, assim, quais são os impactos positivos da inclusão de neurodivergentes na cultura organizacional e no engajamento das equipes? Então, vamos agora pensar em termos, né, desses profissionais que são neurodivergentes e quando eles entram dentro da organização, como que isso vai afetar a cultura e também, né, as equipes, em termos de relacionamento, de performance, como que você percebe isso? Então, Ana, excelente questão. Por quê? Quando recebemos uma pessoa neurodivergente dentro da empresa, a empresa ela tem que se adequar aos, vamos dizer assim, ao que as pessoas necessitam, né? O que aquelas pessoas neurodivergentes precisam para se sentirem confortáveis em trabalhar naquela empresa. Então, tem que ter uma capacitação de liderança dos gestores, eles precisam conhecer o que é o autismo, o que é o TDAH, não se aprofundar, e sim saber, porque é a mesma coisa da gente receber uma visita na nossa casa. Se a gente recebe uma visita na nossa casa, por exemplo, Ana, eu não conheço você, e você vai até a minha casa e eu vou te oferecer um jantar. De repente, você é alérgica a camarão. E sou mesmo, e eu sou. Acertou. Me tornei alérgica faz uns 2, 3 anos que eu me tornei alérgica. Ai, que pena, camarão é delicioso. Também acho. Então, e aí, então, faria para você a minha especialidade, que é o camarão ao molho de catupiry. Tá vendo? Já não ia dar certo. E aí, eu te recebi na minha casa para um jantar e fiz um jantar que você não vai poder comer, porque eu não sabia sobre você. Sim, Né? E perfeito. é assim, quando a gente recebe a pessoa neurodiversa na nossa empresa, né? A gente tem que conhecer, né? Saber que ela tem uma dificuldade na interação social. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter as regras claras e simples, não vou usar figura de linguagem com ela, né? Aconteceu uma coisa muito interessante na minha clínica, porque eu atendo adultos autistas, né? Ele falou assim: me chamaram para tomar café. Eu não tomo café preto. Aí eu falei: não, muito obrigado. Falaram assim para ele: vamos tomar café. Aí ele falou: não, muito obrigado. Aí saiu todo mundo, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e voltaram 20 minutos depois. Aí depois eu fui entender que saíram para o intervalo e, consequentemente, lancharam. E era para eu ter Não era saído só o também. café preto. Não era só o café preto. Não, Entendi. não era o café preto, era o café da tarde, né? Só que se as pessoas tivessem sido capacitadas para receber alguém autista, eles falariam assim, por exemplo, João, está na hora do intervalo. Você quer ir conosco até a padaria?
né? Então, assim, tá na hora do café, a gente vai entender, né? Mas nós precisamos respeitar que nem todo mundo vai entender uma ordem que não seja uma regra simples e clara. Mas, Elisângela, eu penso que aí, né, uma coisa que eu reflito muito em relação a essa questão da inclusão, da neurodiversidade, é que aí que está o grande desafio nosso enquanto ser humano, né? Que não somos neurodivergentes, será? Bom, tá, vamos colocar que não somos, né? Que a questão é a seguinte: todo relacionamento implica no conhecer o outro. E muitas vezes a gente sair de uma posição de conforto onde nós estamos, né, de se relacionar, de falar, de se expressar, daquele jeito que a gente já está acostumado. Mas para eu poder me vincular com o outro, eu preciso fazer esse movimento, né, de conhecer o outro, de ir até o outro, de dar atenção, né, para poder formar o vínculo psicoafetivo. E eu penso que esse é um desafio que as empresas vão enfrentar, né? Porque vai exigir uma atenção, uma disponibilidade maior de cada um, né? E treinar também as pessoas, os funcionários, enfim. Mas, por outro lado, isso também tem muitos ganhos, porque isso humaniza as relações cada vez mais, né? As pessoas se tornam mais flexíveis, né? Mais atentas ao outro, né? Não fica aquela coisa tão mecanizada, tão automatizada nas relações, né? Então, eu penso que afeta nessa cultura organizacional de uma forma também que essa cultura se torna mais humanizada, né? Mais, também, como que eu posso dizer, mais respeitosa às diferenças, né? E isso pode se expandir para tantas outras questões e situações, né? Que não só com o neurodivergente, mas até questões do dia a dia, né? Como que eu vou olhar e vou procurar entender o outro também, né? Com certeza. Nós nos tornamos mais empáticos, acredito, com a convivência direta com pessoas neurodivergentes, porque a gente vai ter que se movimentar, se desconstruir, né? Para poder ter aquele relacionamento, seja de amizade, seja entre colegas, né? Amoroso, qualquer um. E uma coisa também que atrapalha muito, eu não sei se depois você vai perguntar, mas eu acho importante eu falar e depois eu falo de novo. Fique à Sobre a vontade. jornada de trabalho. A jornada de trabalho tem que ser diminuída. Porque muitos autistas passam por sobrecargas sensoriais, sociais, por estar exposto a esses estímulos por muito tempo. Ele precisa de um tempo menor. Alguns empregadores podem dizer assim: nossa, então não vale a pena contratar uma pessoa autista ou uma pessoa neurodivergente, por quê? Porque eu não vou ter aquela produtividade suficiente como se estivesse trabalhando às 8 horas de jornada. Não, ele está equivocado. Por quê? A pessoa que ela é autista e está trabalhando em uma coisa em que ela se sobressai por causa do hiperfoco ou por causa de outras questões da neurodivergência dela, aquela tarefa que a gente leva 2 dias para fazer, faz em 2 horas. Porque ele tem um nível de concentração muito alto. Que aí ele não vai parar para tomar um café, aí café preto mesmo agora, não vai parar para ir lá tomar o café preto, ele não vai ficar de conversinha, porque ele não gosta muito desse tipo de atividade, né, jogar a conversa fora. Ele não vai ficar no banheiro
uns 5 minutos para descansar um pouco. Ele não vai fazer isso, enquanto ele não vê que aquela tarefa dele está pronta. Então, ele não precisa de muito tempo. Até se ele precisasse de muito tempo, ele se desregula. Nós temos vários tipos, não, vários não, alguns tipos de desregulação, que é o meltdown e o shutdown, que são ataques de fúria, não de violência, de fúria, né? Ou tem o apagão, o cérebro dá um apagão, a pessoa não consegue se concentrar, falar, mas aí já são os extremos, né? E isso é horrível. Já pensou se você está num lugar, você tem um apagão, Meu Deus. que você não conseguir conversar, às vezes você está no ônibus, você não conseguir nem descer, voltar para casa, você fica lá parado, né? E agora, sim, o meltdown e o shutdown, eu acho que o shutdown é quando o cérebro desliga. Que eu sempre faço essa confusão, né? Shutdown, acho que o cérebro desliga, e o meltdown tem um ataque de fúria, que a gente vê mais as crianças tendo as crises, né, de sobrecarga sensorial, que muitos adultos confundem com birra. Isso é importante. Então, isso é muito importante. Então, assim, nós temos que priorizar o bem-estar da pessoa neurodivergente na empresa, porque ela é capaz de entregar em menos tempo, e se a gente deixar ela muito tempo com ruídos, barulhos, pessoas conversando na mesma sala, tendo que atender atender telefone, eles detestam, né? Não é porque eles não gostam, dá uma sensação muito grande de desconforto. Ficar olhando muito tempo nos olhos das pessoas traz uma sensação de desconforto. E as mulheres conseguem mascarar melhor do que os homens. Então, assim, as mulheres, desde pequenas, elas utilizam o masking, que é mascarar o seu autismo. Por exemplo, ela veste uma máscara social de pessoa sorridente, de pessoa que não está desconfortável, ela faz um manejo em que ela aprendeu olhando as outras pessoas. Olha que coisa minuciosa. A pessoa observa o que é socialmente aceito a partir de respostas, e ela consegue fazer o rosto de uma resposta adequada e dar as respostas adequadas com muita fineza, muita capacidade. Já o homem, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Uhum. Então, assim, o diagnóstico das mulheres é mais difícil devido ao masking. Olha que interessante. Nunca tinha nem ouvido falar sobre isso. Muito interessante mesmo, né? Elisângela, assim, quando uma empresa decide, né, incluir um neurodivergente no quadro de funcionários, né, e vai para um processo de seleção. Esse processo de seleção do neurodivergente, ele tem que ser diferenciado? Como que vai ser abordado? Como ele vai ser avaliado? Por onde que a empresa começaria, né, para poder realmente fazer esse processo de inclusão, de seleção de um profissional que é classificado, né, como neurodivergente? É correto falar classificado ou eu estou cometendo um erro? Me corrija, por favor.
Não, você não usa classificado, usa apenas neurodivergente. Pessoa Tá. é neurodivergente. Eu achei que eu tinha cometido uma falha mesmo, por isso que eu já me atentei aqui. Porque senão fica coisa estigmatizada, né? Como se fosse carimbado, assim, né? Você vai estigmatizando a pessoa, né? Obrigada. Sim. Me perdoem, gente, me perdoem que eu estou aprendendo. Então, sim, Ana, boa pergunta. O processo seletivo tem que ser diferenciado. Por quê? Porque geralmente os recrutadores usam muitas figuras de linguagem. Isso não pode acontecer dentro de um processo seletivo de uma pessoa neurodivergente. Outra coisa também tem que se atentar a o tanto de tempo que essa entrevista vai durar, ela não pode ser extensa. E aí, extensa, o que seria extensa, Elisângela? 10 minutos? Passar de 10 minutos é extenso? Passar Não, quanto não, tempo é passar de extenso? meia hora. Passar de Meia meia hora. hora é extenso. Aham. Ótimo, ótimo. Então, na verdade, o perfeito seria 20 minutos, mas Ok. pode ser meia hora, né? E também, nós não devemos colocar todas as pessoas neurodivergentes no mesmo box, né? Porque elas são diferentes entre si. Tem pessoas que são hipersensíveis, tem pessoas que são hipossensíveis, né? O que seriam as pessoas hipersensíveis? Por exemplo, a estímulos fortes, ruídos, barulhos, campainhas, né? E já existem pessoas que são hipossensíveis, precisa sentir mais, não mais barulho. Por exemplo, sentir mais toque, sentir mais, ou sentir mais, né? Uhum. Gosto para comida, sempre uma comida mais forte, um cheiro mais forte, tudo mais forte, né? E também, dentro de um processo seletivo, além disso, o recrutador ele tem que ter em mente qual é a característica que ele quer para aquele cargo e ser muito claro e objetivo nas perguntas, né? Ele não pode ser redundante, né? Tem que ser muito claro, fulano, qual que é tal? Aí ele vai responder, fulano, você tem habilidade tal? Chon, aí ele vai responder. Agora, se ele ficar enrolando, falando a empresa, o que quer, né? Aí ele vai dispersar, entendeu? Entendi. Então, assim, começa pelo processo de preparação dos profissionais, né, no RH, que vão ter o primeiro Exatamente. contato com esses trabalhadores, com esses profissionais neurodivergentes, né? Começa ali a preparação. E, claro, depois a preparação também da liderança, dos colegas de trabalho, enfim, da empresa como um todo. Mas você fez algumas orientações, deu algumas orientações bem importantes nesse momento. Elisângela, assim, a gente já vai aqui caminhando para o final. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no Instagram para ver se tem alguma pergunta. E aqui também no YouTube, quem está nos assistindo, fique à vontade se quiser postar alguma pergunta, alguma dúvida. Né? Quem está aqui no Instagram também, se tiver alguma dúvida e quiser enviar aqui para nós, por favor. Estamos falando sobre neurodiversidade nas empresas hoje. Amanhã, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, é importante que a gente fale sobre esses temas que estão aí presentes na nossa sociedade e que a gente possa também orientar as empresas, né, sobre a importância, antes de mais nada, social e o compromisso humano que a gente tem em incluir esses profissionais, né, que são neurodivergentes também no contexto de trabalho.
Aqui nós não estamos com nenhuma pergunta, no YouTube e Facebook também não, nós não estamos com nenhuma pergunta, o pessoal está mais quietinho hoje aqui. Está mais quietinho. Mais atenção. Você me lembrou de uma coisa legal quando a pessoa entra na empresa. Pessoa neurodivergente. Às vezes, ele vai ter que usar um uniforme que ele é sensível àquele tipo de toque de roupa. Ah, legal. Né? Então, a empresa tem que flexibilizar, a empresa tem que ser flexível em alguns momentos. Não é assim, está fazendo tudo o que quer. Não, é flexível, né? Porque é igual nós, né, que somos típicos, fala assim, vem trabalhar amanhã, só que aí eu quero que você venha sem sapato, venha descalço. Não vai dar, né? A gente vai se machucar no meio do percurso, né? Vai pisar em alguma pedra, alguma coisa. Então, assim, falar para ele, venha trabalhar com esse uniforme, às vezes é um tecido que machuca, ou às vezes tem alguma etiqueta que ele sente muito, ele não vai trabalhar bem, né? Outra flexibilização também que deve acontecer pela jornada de trabalho, como eu falei. Outra flexibilização, possibilitar para as pessoas que são hipersensíveis a estímulos e ruídos sonoros usar o abafador. O abafador de concha, aquele de concha, né? Que é um EPI, uma forma de um EPI de concha. Excelente. Usar, porque às vezes tem ruídos que a empresa não pode parar, né? Sim, ou tem pessoas conversando na mesma sala, telefone tocando, que não podem parar. E às vezes ele está tão concentrado numa tarefa em que ele precisa do abafador, né? Então aí é o momento que ele vai usar o abafador, e tem algumas empresas que dão até o abafador. A Microsoft foi eleita a empresa que mais emprega pessoas neurodivergentes, e assim, ela está no topo, né? Ou seja, isso não vai prejudicar o desempenho da empresa, né? Muito pelo contrário. Não, pelo contrário, né? Vai ser uma empresa em que agrega, tem qualidade de vida e, além de tudo, pessoas extremamente criativas que pensam fora da caixinha. Sim. Elisângela, eu ficaria conversando e te ouvindo aqui por muito mais tempo, mas a gente tem um limite aqui em termos de horário aqui, né? Até mesmo no Instagram, né? A live fica no máximo aí 1 hora, e a gente já vai se aproximando para esse tema, mas eu não poderia deixar de frisar aqui, né? E registrar aqui. Veja, a Elisângela, vocês já viram, né, o conhecimento que ela tem, a competência que ela tem, a experiência que ela tem nesse tema, né, e com o trabalho também com pessoas neurodivergentes. E a Elisângela, ela é consultora organizacional, então se a empresa precisa de uma consultoria, uma assessoria para você poder trabalhar com neurodivergentes na empresa, para você contratar neurodivergentes na empresa, né, implantar essa cultura na tua empresa, a Elisângela é uma pessoa extremamente capacitada para poder te ajudar a sua empresa, né, com palestras, com assessoria, com consultoria, com rodas de conversa, com treinamentos, tanto para a liderança quanto para as equipes, enfim, é a profissional indicada. A Elisângela vai deixar o contato dela aqui. Elisângela, veja o que é melhor, você deixar o seu contato de e-mail, ou o seu contato do WhatsApp, fique à vontade, o que for melhor para você, né, para que as empresas, os profissionais que estejam nos assistindo, possam entrar em contato com você também, né, e contar aí com a sua expertise, com a sua competência, e principalmente com a sua integridade.
né, que uma profissional como você, a gente precisa ter sempre perto de nós, né? Então, querida, eu passo para você poder falar suas palavras finais e deixar o seu contato aqui também. Ai, Ana Silvia, eu fico extremamente lisonjeada pelas suas palavras, ainda mais vinda de uma profissional tão competente e capaz quanto você é. Muito obrigada pelo convite, pela história que estamos construindo juntas. E então, pessoal, eu queria dizer que amanhã, quem pudesse, vista de azul, vá trabalhar de azul, porque azul é a cor do autismo, né? Porque azul é a cor da paz, a cor da resiliência e a cor da campanha. Então, amanhã todo mundo vestindo azul, pessoal. E as empresas, vocês só têm a ganhar, contratando pessoas assim. E eu estou disponível, como a Ana Silvia disse, para uma capacitação, palestra, roda de conversa. Eu sou uma pessoa que adora conversar, adora estar no meio de gente, e eu ajudo vocês, gestores, recrutadores, como fazer da sua equipe uma equipe inclusiva, tá bom? Uma empresa nota 10, empresa Excelente. ouro. Gente, meu nome é Elisângela Mantovani Cavalari Radar. Sou psicóloga clínica institucional, especialista em transtorno do espectro autista e saúde pública, tá bom? Meu número, vou deixar meu número de WhatsApp, vocês podem ficar à vontade, tá bom? É 16 9 9131 3660, tá? Dá um alô lá para mim que eu falo com vocês, tá joia? De qual cidade mesmo que você está falando hoje? Onde você reside? Verdade, eu estou falando de Ituverava, resido em Ituverava. Elisângela, que buraco que é Ituverava? Ó, é entre Ribeirão Preto e Barretos. Bom, Ribeirão Preto, acho que todo mundo conhece, a Califórnia brasileira, né, que faz muito calor, uma metrópole bem legal. E Barretos, acho que todo mundo conhece pela festa do peão de boiadeiro, que é a festa internacional, né? E também lá tem o Hospital do Câncer, que é o Hospital do Hospital do Amor, né? Amor, uhum, Hospital do Amor. que é excelente, Excelente. é de muito amor mesmo, né? Então, eu falo daqui, tá? Eu também dou palestras online, e quero, junto à Ana Silvia, desenvolver alguns cursos online, se for possível, né? Estamos aí. É isso mesmo, cursos online, até consultoria dá para fazer online, né? Por que não? Então, Por que empresas não? que querem realmente contar com uma profissional desse nível, extremamente competente, íntegra, ética, como vocês viram, que realmente tem experiência na área, tá aí a Elisângela para vocês poderem fazer contato. Bom, Uhum. olha só, tem um comentário aqui do Valdir dizendo, foi muito bom o tema, muito interessante, dando os parabéns para você, tá? Aqui no Oh, que graça, né? Um querido também, um grande profissional. E, Elisângela, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade, pela sua presença aqui, né, nesse dia, na véspera do Dia Mundial, né, de Conscientização do Autismo, e amanhã eu estarei de azul, com certeza. Vou fazer uma foto e vou mandar para você, tá bom? manda para mim, tá bom? Eu que agradeço, Ana Silvia, pelo carinho, pela disponibilidade e por esse tempo que você doou a mim e à comunidade autista.
Muito obrigada, viu? Pessoal, um abraço para todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Psicólogos e psicólogas, que aqui a gente trata de temas para que você possa prestar serviço para a empresa, né? Tanto vender quanto executar serviços. E hoje nós falamos de neurodiversidade, que é um tema que está em alta, e eu acredito que com essa conversa com a Elisângela agregou muito, e com certeza agora, se a empresa tocar nesse assunto com você, você vai ter mais condições de poder falar sobre o tema e também poder dar algumas orientações. E se quiser se aprofundar, fale com a Elisângela, porque a Elisângela é a profissional indicada para isso. Querida, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada eu, Ana Silvia. Um beijão. Beijo, querida. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.